Bom dia mais uma vez para você que está em casa nos assistindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre superendividamento. O que é isso? O superendividamento é quando a pessoa física, você, deixa de ter condições de arcar com todas as suas despesas e compromissos necessários para o sustento seu e da sua família, por conta de compromissos financeiros que tenham sido adquiridos, seja por relações de consumo, quando você compra parceladamente no cartão de crédito, quando você compra nas Casas Bahia, num, quando você compra um veículo, enfim. A Lei 14.181, ela trouxe uma série de inovações para o Código de Defesa do Consumidor, onde ela te garante uma série de direitos. Entre eles, a educação, que é muito mais no sentido de orientação, para que você tenha, para que você contrate o crédito que você precisa de forma responsável e que caiba dentro do seu orçamento. Além disso, ele leva também a responsabilidade para a instituição financeira que está te concedendo o crédito, de te oferecer também esse crédito com responsabilidade. Então, isso assim, pode ser uma revolução na vida financeira do brasileiro, até porque o mal do superendividamento é que, além de todos os malefícios, né, de você ter aquelas dificuldades financeiras que você passa para sustentar sua família, para honrar suas contas, você é excluído socialmente em determinados pontos. Você deixa de poder comprar crédito em determinados estabelecimentos e a gente sabe que o crédito é extremamente importante. Então a gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre juros abusivos. Quando a taxa de juros é abusiva? Quando não é? Existe assim uma enxurrada de ações que versam no judiciário, que versam sobre a abusividade da taxa de juros. Muitas vezes os juros do seu contrato de financiamento do veículo, do seu crédito pessoal, não são abusivos. Então é importante a gente saber distinguir isso para que isso não acabe se tornando uma coisa ruim para você. É isso aí. Então eu já faço a primeira pergunta, doutor. Quando é abusivo esses juros, né? De que forma você pode reconhecer que está pagando mais do que deveria? Barbosa, o critério ele ainda é subjetivo. Não existe um percentual cobrado acima do juro normal que seja entendido como abusivo. Mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou sobre o assunto e disse que quando a taxa de juros cobrada em determinado contrato de empréstimo ou de financiamento for muito acima do que o praticado normalmente pelo mercado, pelas instituições financeiras, essa taxa sim é considerada abusiva. Só que tem um detalhe: o que é muito e o que é pouco? Uma taxa de 2% é alta? É baixa? Então a gente precisa verificar caso a caso. É uma questão interessante. Eu recebo diversas ligações, Barbosa, de pessoas. A taxa de financiamento do meu veículo é abusiva porque ela é 2%. Vamos verificar se é abusiva. O mercado pratica taxas que vão de 1,3 a 2,3. Uma hipótese, tá? Uma ideia aqui, só para a gente balizar o pensamento. Eu não posso dizer que aquela taxa de 2% é abusiva, porque as instituições financeiras, elas avaliam cada cliente, cada operação de acordo com o risco que aquele cliente tem. É um fator que compõe a taxa de juros dele, o risco daquele cliente, o endividamento dele, o salário. Mas como isso vai ser na sua vida? Se você contrata um financiamento de um carro a 2% de juros ao mês, essa é a taxa de juros, tá? E uma outra pessoa que você conhece contrata o mesmo financiamento, ela tem o mesmo salário, um colega seu de trabalho, tem o mesmo perfil de risco que você. Então, se a dele é 3, se a sua é 3 e a dele é 2, eu
verifico ali 50% a mais, eu entendo como abusivo. Tá? Aí vai caber a gente levar isso ao judiciário para que o juiz diga se é abusivo ou não. Porque quando o STJ falou em muito acima, ela deixou um campo muito aberto. Fica muito subjetivo para o entendimento de cada juiz. Eu entendo que uma taxa de 2% de 3% para uma mesma modalidade de crédito, onde o mercado se cobra normalmente 2%, eu entendo como abusivo. Tá? Eu entendo como abusivo. Agora, se a gente fala numa diferença menor, estamos falando ali de 2 para 2,3%, dá 15% a mais na diferença, eu entendo que é razoável. Porque não, a taxa praticada ao cliente, ela tem uma série de variáveis. Então a gente tem que ter muito cuidado quando diz que determinada taxa de juros é abusiva, para que aquilo que a gente entende que seria uma solução para o cliente não acabe se tornando um outro problema. Né? Uhum. Tem pergunta, Toné? E juros por Multas e atraso juros. de pagamento. Ótimo. Multa é diária ou é o juro que é diário? Não sei. É multa, né? Multa, Incide, a multa é aplicada uma única vez sim, pelo atraso, pelo Pelo inadimplemento, pela impontualidade. sim. Os juros, sim, e a atualização monetárias que são calculados pro rata dia, ou seja, cada dia, A cada dia até o diário. efetivo O juro que é pagamento. diário. A Isso. multa ela é fixa, é X. Isso. É 3, 4%, É que Isso. seja. 10%, 4%. Mas depende. isso não fica claro, Abraham, para o consumidor, para o contratante. No ato do contrato, isso não fica claro para ele. Essa multa e esse juro. Então você deixa, às vezes, até 3 dias, 4 pagar, ou seja, já incide juros, já incide a multa. Sim, Isso já é prática, né? Isso é legal, né? é legal, Isso é legal. é legal. Agora, também, alguns têm a delicadeza de perguntar qual a melhor data para você, para o vencimento. Alguns perguntam, outros não. Quer dizer, fica difícil. Às vezes eu recebo dinheiro dia 30, aí o contrato vence dia 27. 3 dias, às vezes eu tenho que pagar. Então, seria nesse ato de contrato, eu acho que as empresas, os lojistas, têm que realmente ter um pouco de atenção com o consumidor, com o cliente, e explicar a ele o que é essa multa e o que é também esses juros. Porque os juros são muito exorbitantes. E por atraso, pior ainda. Você não pode contestar lá na frente, não? Depois, quando você quitar o débito, se for a cobrança indevida desses juros. Se for indevido, sim, tá, Toné? Normalmente, os contratos todos, eles vêm estipulando o que é multa, qual o percentual da multa, de que forma ela é cobrada, o momento em que essa multa vai ser cobrada e a taxa de juros de mora, a mora é a demora mesmo, né? A gente chama de mora, até o efetivo pagamento. Isso tudo está em contrato. O ideal é que você, consumidor, que está celebrando aquele contrato, que está pegando aquele empréstimo, financiamento de veículo, você negocie tudo antes e, como eu falei antes, o Código de Defesa do Consumidor hoje, ele atribui essa responsabilidade de explicar tudo ao consumidor. Então, quando você estiver sentado na mesa do seu gerente para assinar aquele contrato, fala para ele, olha, eu recebo dia 30, então o dia de vencimento não pode ser dia 25, porque senão eu vou pagar multa e juros todo mês. Vamos botar esse vencimento para dia 5? Mas às vezes os contratos são complicados, complexos. Aí você chega com pressa, uma fila enorme, você vai ficar lendo o contrato lá, aí você, bora, você vai ficar lendo diante do contrato, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Devem ser mais objetivos e mais claros, para a pessoa entender. Eles Depois, fazem quando começar a vencer, não foi assim que eu fiz o contrato, não era isso que eu queria, mas já fez, já assinou. E são contratos longos, são contratos que você não consegue falar sobre, discutir muitas cláusulas, mas essa é uma cláusula que você consegue discutir, a data de vencimento. Você pode até discutir, negociar a taxa de juros, a multa você não discute. É um direito que você tem de você fixar a data. É um direito, é um direito. O que acontece? Determinadas operações, ela vence a 30 dias contados da contratação. Então, o gerente do banco, o preposto dessa instituição financeira, ele tem um dever, tá? O dever que está na lei, de saber
que você recebe o seu salário dia 5. Então, se ele contrata com você no dia 30 e ele não pode alterar a data do vencimento, ele vai ter que te orientar. Olha, em vez de contratar isso hoje, vamos contratar no dia 5, que é o dia que você recebe. Porque o vencimento vai ser 30 dias, um mês depois, 30 dias após a contratação. Então, isso é um dever da instituição financeira e você, consumidor, que está ali contratando essa operação de crédito, tem que ficar atento a isso. Sim, não pode chegar simplesmente a assinar, aceitar tudo, porque as condições, às vezes, são desfavoráveis a você. Tá? Então, presta atenção nisso. Uma boa dica, né? Porque, como foi dito aqui, às vezes não dá tempo você ler todo aquele catatal ali A antes de Barbosa e a assinar. agonia que a pessoa está lá. A pessoa vai fazer o empréstimo bancário, é uma agonia. Você foi lá porque não é necessidade, é urgente. Você vai ficar lendo aquele negócio que é logo. Não, bota aí, eu quero, e acabou. A agonia ali para pegar o dinheiro na logo, conta. quer pegar o dinheiro. Saber, jura tanto. E tem muita gente que realmente, desculpa, que são ignorantes, não entendem. A terminologia também que é usada nesse contrato é complicado. Não é claro, não deixa uma certa clareza para o cliente. Eu vou aproveitar, Toné, é igual aquela questão do digital hoje, né? Você vai baixar um aplicativo, qualquer coisa, aí você tem que ler aquela série de coisas e às vezes você não está com tempo. E outra coisa, você permite, aí você vai... Não, e outra coisa, se você não autorizar, você não tem acesso àquilo que você está precisando no momento. Com certeza. Então eu pergunto agora, doutor, depois de assinado, depois de tudo, né, concordado, lá adiante tem um problema, você pode alegar isso, que você foi praticamente induzido ou obrigado a assinar aquele contrato de uma forma leonina, né, que o contrato está ali só favorecendo a um lado, o outro não, mas que você não tinha opção naquele momento, que você tanto precisava daquilo ali. Tem Olha, esse Barbosa, direito? é um dever, tá? Não, claro, é um dever ler, né? ler o contrato, entender, se tiver alguma dúvida, perguntar. Pode levar para casa? Pode levar para casa. O contrato hoje é praticamente digital. Aí você recebe ele no seu e-mail, no seu WhatsApp. Então, o ideal é que você leia. Existem cláusulas que você não vai conseguir mudar, mas você pode esclarecer suas dúvidas. E o Código de Defesa do Consumidor, ele defende o consumidor mesmo. Cláusulas que são consideradas abusivas, que restringam direitos do consumidor, elas são consideradas nulas de pleno direito. Então, isso sendo levado ao judiciário, são cláusulas que serão anuladas e o consumidor vai ser beneficiado para aquilo que lhe for mais favorável. Deixa só eu voltar um pouco sobre os juros... essa ideia de juros abusivos, inclusive, aproveitando aqui, tem a pessoa pergunta justamente isso aqui. Ó. Tá. Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Helena Cailani. Como eu sei se os juros é abusivo ou não? Então, foi como eu falei, Helena. Muito obrigado pela sua pergunta. Sua dúvida é a dúvida de todos, tá? Quando a taxa de juros é considerada abusiva? Quando ela é muito diferente daquela praticada pelas instituições financeiras em operações iguais a que você contratou. Vamos falar que você foi lá no banco, você precisava de um dinheiro, então você foi contratar um empréstimo pessoal. Sua taxa de juros foi 2%. E pelos 2% ainda não dá para saber se ela é abusiva ou não. O Banco Central disponibiliza todas as taxas de juros praticadas por período por quase todas as instituições financeiras. A sua taxa foi 2%, crédito pessoal sem garantia. E aí um dia você questiona, essa taxa é abusiva, não é? A gente vai lá no Banco Central, não é fácil achar esse caminho, tá? Mas a gente sabe encontrar, tem como encontrar, e você vê que naquele mês, naquele período que você contratou, a taxa que aquele banco praticou para aquela modalidade de crédito foi 1%. A sua foi 2%. Então, eu considero abusivo, extremamente abusivo. A gente não fala do 1%, é só 1% a mais. A gente fala de 100% a mais na taxa média praticada por aquele banco. Então, na minha opinião, é abusivo. E a forma de você identificar é essa. Existem diversas ações do judiciário
que diversos escritórios enormes, e empresas de consultoria, assim, uma infinidade de pessoas oferecem essa ação revisional de taxa de juros. Só que sem muito critério. E é importante que seja feito com muito critério, porque ao final, essa taxa não sendo considerada abusiva, você, consumidor que entrou com essa ação, você vai ser quando você, no caso de derrota na ação, no caso de improcedência da sua ação, você vai pagar ainda custas processuais, honorários de advogado, e você vai pagar, além disso tudo, multa pela impontualidade do pagamento, juros de bora, porque você ficou 2 anos sem pagar, e a gente sabe que muitas vezes o judiciário demora para ter uma resposta. Então é importante ter muito critério e escolher bem o escritório de advocacia que vai te assessorar e te orientar e eventualmente propor uma ação. Olha, a Helena, ela pergunta aqui outra coisa também. O cartão de crédito pode ser parcelado sem minha autorização? Aumenta muito o valor? Sem a sua autorização, jamais. Jamais pode ser feito isso sem a sua autorização. Até porque você pode ter dinheiro para pagar à vista, tá? No dia do vencimento. Então, sem a sua autorização, jamais. Jamais, jamais, jamais. A taxa de juros por atraso e as multas do cartão de crédito e do cheque especial são que beiram aos 500% ao ano. São abusivos. São excessivos Muito de altos. verdade. E extremamente maléficos para o consumidor. E eu diria até que para a economia em geral. Principalmente, quando você parcela. Aí você paga muito mais. O parcelamento não. Quando você parcela a fatura de cartão, Isso. a taxa de juros, apesar de ainda ser elevada, Ainda ela é menor do que você ficar um mês sem pagar para pagar no mês que vem. Ainda é melhor. Ela, salvo engano, ela ultrapassa os 15% ao mês. A taxa de juros do cartão de crédito por atraso e a do cheque especial. É extremamente elevada e pode levar, ao longo do tempo, a família inteira à falência. Tá? A insolvência civil. Não cartão, começa daí. Inclusive, aproveitando o gancho da pergunta da Helena aí, teve um caso outro dia de um rapaz que até fez a reclamação aqui pra gente. Ele atrasou a parcela do cartão por algum motivo e a operadora não aceitou depois o pagamento integral, já tinha parcelado sem ele autorizar e ele querendo pagar de uma vez só, não pôde pagar, não tinha essa opção mais, entendeu? É um direito do consumidor, é um direito que está também no Código de Defesa do Consumidor, a liquidação antecipada do contrato dele. Tá? E quando há liquidação antecipada, todas aquelas parcelas que vão vencer no futuro, elas vêm para valor presente, retira-se os juros, toda aquela taxa de juros incidente dela, desconto, não é um desconto. Você tira o excesso, os juros, você traz para valor presente. E aí ele paga. A dívida original, não sei como é. Porque o saldo devedor ele é calculado diariamente. Todo dia ele é calculado. Eles fazem uma projeção, vai ficar tantas parcelas de tanto, mas às vezes isso tem uma pequena variação. Entendi. Então aquilo é trazido para valor presente e depois é um direito dele liquidar, do consumidor, liquidar aquilo ali no momento que ele quiser. Ou esperar o vencimento da parcela, ou pagar na data que ele quiser liquidar o contrato por inteiro. É um direito dele, é uma garantia que o Código de Defesa do Consumidor te dá. Inclusive tem 2 perguntas aqui, uma é sobre isso, né? E a Sara Santos aqui, ela fala, meu esposo estava em atraso 16 dias com cartão de crédito, de um certo banco aí, né? E eles automaticamente fizeram esse parcelamento, parcelaram esse valor, aumentando absurdamente o valor devido. Isso é correto? Sem autorização, você quer Sem falar? autorização. O parcelamento compulsório, obrigatório, não. Tá? É o direito da pessoa, ela pode parcelar. O que acontece é que muitas vezes o banco sugere o parcelamento, manda o boleto para você e o cliente, né, o consumidor, muitas vezes até por falta de conhecimento, acha que o banco parcelou ali, que ela é obrigada a pagar aquilo. Não. Ele tem que pagar da forma que ele puder, da forma que ele quiser. Inclusive existem percentuais
Isso já foi regulamentado, existe uma regulamentação que eu não sei informar neste momento, mas posso trazer no momento posterior essa informação. Agora, se o banco não, por exemplo, porque esse caso que eu relatei aqui há pouco, o rapaz estava com dinheiro, queria pagar e não conseguia. O banco não dava essa opção, ele ligava para lá e não conseguia. O que fazer nesse caso, então? Quando o banco não aceita que você quite, porque ele já parcelou e quer que você pague as parcelas. E foi isso que Para aconteceu. esse caso, a gente tem que entrar com uma ação de consignação em pagamento, que é uma ação onde o consumidor deposita aquele valor, ele paga, deposita em juízo e discute no processo as outras questões. Se ele tem uma dívida de 10 mil e estão cobrando dele 20 parcelas de 1.000, que seria 20 mil, vamos botar essa hipótese, ele tem o direito de chegar lá e pagar os 10 mil. Se o banco se recusar a receber, ele pode usar dessa ação de consignação em pagamento. A ação judicial de consignação em pagamento com o depósito judicial do valor que você entende que deve ser pago. Ok, tem outra pergunta aqui. João Paulo de Araújo Souza. Um abraço, João Paulo. Ele pergunta aqui, tem algum limite máximo de cobrança de multa para quebra de um contrato? Seja de aluguel, academia, cursos, etc. Nesse ponto, aí a gente já não está falando de contrato de aluguel, já é regido... Não, ele fala qualquer tipo de qualquer contrato. tipo de contrato. Porque quebrou o contrato, né? Aí ele pergunta, tem algum limite, né, para a cobrança da multa para quebra de contrato? Ou seja, ele tinha um contrato de 1 ano, mas não quer mais continuar, né? Quebrou o contrato. Tá. Existe autonomia das partes, a liberdade das partes em contratar. E desde que a lei não proíba, elas são livres para contratar da forma que elas acharem que é mais adequado para elas. Então a gente vê multas que vão de 2% até 50% e muitas vezes a 100%. A multa deve ser estabelecida de forma razoável e de forma proporcional, e de forma que não seja um peso enorme para outra parte. Se eu pego um contrato e a multa lá é de 200% do valor do aluguel, a gente não tem como não considerar uma cláusula abusiva. Agora, se a gente pega uma multa de 20%, que é o que normalmente acontece, eu considero razoável. É o meu entendimento. Então, para mim, seria válida. Mas tudo depende do caso. Muitas vezes ele tem uma condição muito melhor de locação ou do contrato, um desconto maior. Ó, vou te dar esse desconto, mas você vai ter esse contrato aqui comigo por X tempo. Se você sair, eu te cobro uma multa maior. Então, também é preciso avaliar caso a caso. Tá? Certo. Mas, a princípio, as partes têm liberdade, tá? Tem autonomia para contratar da forma que elas entendem ser mais justa e mais adequada para elas. O João Paulo faz outra pergunta aqui. O banco pode cancelar o cartão de crédito sem dar nenhum motivo? O cancelamento do cartão de crédito é uma modalidade de crédito, tá? Vamos começar definindo assim. É uma modalidade de crédito, o banco te concede o crédito através de um cartão de crédito. Então é gerado um contrato de cartão de crédito onde existe um limite pré-estabelecido que você pode utilizar e vencimento no dia tal. É uma operação comercial, não é uma obrigação da instituição, da operadora de cartão de crédito, te fornecer o crédito. Já houve diversas vezes em que encerrou a conta do cliente, cancelou o cheque especial e tirou o limite também do cartão sem ele saber. Já consegui reverter isso na justiça. Porque imagina só, você hoje, tô apertado, tô precisando de dinheiro, vou entrar no cheque especial. Amanhã eu tenho que fazer um pagamento a uma pessoa, tenho que uma despesa extra, um imprevisto que surgiu, eu vou usar aí você chega lá, tiraram. Não, então os bancos já têm feito dessa maneira, eles avisam a você que, olha, a partir do dia tal, e aí ele normalmente tem as razões dele, a partir do dia tal, o seu limite será reduzido, será extinto, será cancelado, eles normalmente te avisam. Justificar o motivo, eu acho que seria interessante, seria ótimo
para o consumidor, para ele, o dever de informação do fornecedor, no caso o banco, é um dever de informação dele, mas a lei não prevê que para essas condições específicas tenha que informar o motivo. Não há essa previsão legal, embora seja uma previsão moral e até para um relacionamento futuro com o próprio banco. Ok, o Tiago Carvalho aqui, ele fala, doutor, existe uma taxa máxima de juros sobre empréstimos imposta pelo Banco Central? O que acontece quando as instituições financeiras ultrapassam essa margem? Tem que entrar na justiça? Boa pergunta, Tiago. Obrigado pela sua participação. Não existe uma taxa máxima. Quem determina a taxa é o mercado. Tá? São as condições de crédito de determinada região, do país, as condições econômicas, além do próprio custo do dinheiro e a taxa básica da economia, que é a taxa Selic. Então não existe uma taxa máxima a ser cobrada. Existe uma taxa média que é divulgada no Banco Central. Então é exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Quando a instituição financeira te cobra uma taxa de juros muito excessiva, muito além daquela praticada normalmente numa operação de crédito da mesma modalidade e que a gente considere ela como abusiva, pode você, tá, o consumidor que sentiu o seu direito lesado, ferido, você pode entrar com uma ação revisional de taxa de juros, de cheque especial, taxa de juros de contrato, de financiamento de veículo, de crédito pessoal, de cartão de crédito, de qualquer modalidade de crédito que você entenda que aquela taxa tenha sido abusiva. Tá? Então, o remédio para esse problema de saúde financeira é a ação revisional de taxa de juros. Eu volto aqui, instituição bancária, empréstimo. Você vai precisar de um empréstimo. Você vai, quanto a senhora quer? 5 mil reais. Mas nunca vem os 5 mil reais total. Sempre tem umas taxas. Que tipo de taxa? Mas eles não explicam. Aí, em vez de 5 mil, isso é 4.500, 4.800. Que tipo de taxa é essa? Por que não explica no ato do contrato, do empréstimo? Então, você tem que pedir 5.100, 5.300. Não 5 mil, porque eu quero 5 mil. Chega lá. Aí, quando você vai olhar no extrato, já tirou seu dinheiro. Ué, mas eu pedi 5 mil. O cliente não pode contestar, não, eu pedi 5 mil. Ah, mas tem taxa, vai dizer depois que você assinou o contrato. Tá correto isso? Correto não está por causa do dever de informação. Taxas, eles podem cobrar esse tipo de taxa? Existem taxas que podem ser cobradas sim, e existe um imposto, inclusive, que é cobrado sobre esse valor que você está pedindo. Sobre o valor que você está pedindo, que no caso é o IOF, tá? Imposto sobre operações financeiras. Tá? É o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Mas escuta aí, Abra, mas isso não é explicado, não. Isso que eu acho. Eu acho que a pessoa, a gente é ignorante, eu não porque se a pessoa está precisando daquele valor específico, entendeu? 5 mil. 5 mil. Ela tem que ter 5 mil na mão. Então o gerente deveria explicar antes, olha, a senhora não vai receber 5 mil, a senhora vai receber 4.800. Então a senhora tem que pedir 5 mil e tanto. Hoje já tem uma mudança, tá, em quase todos os contratos dos bancos. Quando você chega lá, eu quero 5 mil reais. Aí o que ele faz? Existe a tarifa de contratação, já tá, faz logo que cálculo. você paga para o banco. Sim. Normalmente é um percentual do valor do contrato, com um valor mínimo e um valor máximo. Vamos botar aí que seja 200 reais. Então, seu contrato de 5 mil passaria para um contrato de 5.200. Existe o IOF, que eu não vou saber calcular, mas vamos falar em 100 reais também. 5.300. Normalmente existe um seguro prestamista, que é aquele que você, caso você venha a falecer, o contrato ali é liquidado, você não deixa dívida para ninguém, para os seus herdeiros. Tá? Então o contrato acaba ali. Esse seguro também entra no valor contratado. E existem ainda mais algumas outras, talvez tenham mais algumas outros encargos. E hoje os bancos, eles colocam esses encargos todos acima do valor que você está a contratar, para que o valor que você pediu entre líquido na sua conta, que já tiveram muitos problemas com relação a isso. Então os bancos hoje já têm uma postura diferente. Quando você quer 5 mil, então eles fazem o cálculo inverso. Eles colocam todos esses encargos
financiam esses encargos para você, isso não é dado de modo algum. É. Eles financiam, mas o seu empréstimo de 5 mil vai passar para R$ 5.500. Uma hipótese. Você Já já entra financiou, perdendo, né? Já entra, mas ali faz meio Faz que parte do jogo. É. Tá? A tarifa de contratação, o empréstimo prestamista. Se você quiser, esse empréstimo não é obrigatório, tá? Ele não é obrigatório, então você contrata se você quiser. E o IOF colocou isso ali em cima e teve os 5 Aí é mil padrão, reais. tem que pagar mesmo. Isso aí o banco pode até isentar da tarifa de contratação. Pode Mas haver isso IOF também. não. IOF não, porque é do Não, porque aí é governo, do não tem governo, como. né? Não tem O como. governo vai cobrar do banco e É. o banco já Agora, cobrou de você. Agora o banco às vezes usa da esperteza também, né? Nesses casos aí, por exemplo, tem um chamado fundo garantidor, né? Sim. Que é um recurso que garante aquela dívida para o banco. Quer dizer, Sim. o banco não vai perder nada caso a pessoa venha a morrer, a falir, né? Ter algum problema, não é isso? Sim. E o banco cobra aquilo ali. Mas se acontecer algo, o banco depois continua cobrando aquela dívida da pessoa, mesmo tendo fundo garantidor pago pelo usuário, né? Quem tomou o empréstimo. Sim. Ele pagou aquele seguro lá pro Paga banco, e né? normalmente o não banco paga barato. E o banco não considera, ele continua cobrando, mesmo que a pessoa tinha tido um problema de falência, qualquer outra coisa, não pôde pagar aquele compromisso, o banco judicializa e tudo mais, né? Judicializa. Nesses Aí cabe a casos. pessoa entrar na justiça. Né? Barbosa, mais ou menos, porque quando você assina um contrato de financiamento ou de empréstimo com o banco, que tenha, por exemplo, um fundo garantidor que garante aquela operação financeira para você, você paga aquilo, uma tarifa, né? Você paga pela garantia, pela constituição da garantia do fundo garantidor de créditos ou outro que venha a ter. E o banco, se você inadimplir dentro daquelas condições que são estabelecidas entre o banco e o fundo garantidor, tá? O banco recebe aquele valor, mas ele continua tendo que cobrar de você para restituir, para pagar ao fundo garantidor. Entendi. Entendeu? Entendi. Não é, paguei o fundo garantidor, Acabou o banco aquilo. não, acabou, não. Ele vai continuar cobrando de você. Ok. Tá? Tem uma pergunta aqui de Silvio Augusto Araújo Carvalho. Quando a instituição está sendo abusiva, você ganha na justiça e a instituição continua negligenciando. Nós podemos pedir uma indenização? Bom, pelo que eu entendi da pergunta, você ganhou na justiça. Quando a instituição está sendo abusiva, Tá né? abusiva, ok. Aí você ganha na justiça. Ganhou na justiça. E a instituição continua negligenciando, ou seja, não atendeu o apelo da justiça, no caso, eu Então, entendi isso, né? normalmente as decisões judiciais, seja em sede de medida liminar, que em muitos casos a gente pode pedir a liminar para que você pague, para que você pague o valor que você entende ser devido, ou para que se suspenda o pagamento. Normalmente acontece assim. E o banco, quando recebe o ofício lá, a determinação, a citação, a intimação do juiz para que ele cumpra aquela determinação judicial, ele ali você vai ver que tem uma penalidade de multa. A multa de R$ 1.000 ou de R$ 5.000 por dia em caso de descumprimento da decisão. Tá? Então, se a instituição financeira, o banco, não cumpriu com o que o juiz determinou, com o que o juiz ordenou que fosse feito e tiver a combinação de multa pelo descumprimento, o banco vai ser punido com a cobrança dessas multas. Tá? Isso é quase que padrão. Tá? Ok. Outra coisa, por exemplo, eu fiz um financiamento de um veículo. Mas tive uns probleminhas lá, atrasei um mês, não pude pagar na data de vencimento e tal. Mas no final, quitei o débito. Aí eu vou fazer uma renovação, fazer outro financiamento, comprar outro carro. Aí como eles alegam, não, teve um probleminha com a senhora lá atrás. Quer dizer que eu fui má pagadora. Isso é terrível isso. Eu já vi gente passar vexame em concessionária de veículos. A senhora teve um probleminha lá atrás. Sim, mas eu quitei o débito. Então é constrangedor. Mas eles usam isso. Às vezes você deixa, aí ficou manchado, seu nome tá lá, na lista negra.
para fazer em outra concessionária, não é a mesma. Você foi lá na Ford, lá do Chevrolet, sei lá, e aí, mas a senhora teve um probleminha lá na empresa tal, a senhora não pode. Sim, mas ele pode alegar isso, que eu fui má pagadora e não fazer um financiamento? Toné, Não liberar? se você teve problemas no cumprimento daquelas Sim, mas eu naquele quitei o débito, contrato. Abra. Tá, então, Ah. deixa eu te explicar o que Sim. acontece. Você ficou devendo. E aí a sua dívida estava em 50 mil reais. E você, cara, eu não tenho 50 mil, eu tenho 30. Você aceita 30 para a gente liquidar Negociar. isso? Aceito. Você concorda que você pode ser que tenha dado um prejuízo para aquela instituição financeira? Vamos tratar objetivamente, vamos Certo. esquecer Sim. o pano de fundo disso Mas ele tudo. concordou com a negociação. Ele concordou, Também. mas você deixou um prejuízo lá. Ele não pode, ele não tem como, até porque você está em situação de adimplência, você está quite e em dia com as suas obrigações. Ele não pode ter você ou Negar, colocar você em qualquer tipo de cadastro de banco de dados de proteção ao crédito. Mas você pode sim ter uma restrição interna naquela instituição onde você deixou o prejuízo especificamente. Onde eu fiz. Mas em outras não. Não. Em outras não. Mas eles se combinam, né? Se comunicam, justamente para dificultar a vida da pessoa. Concessionária de veículos. Eles têm uma Às vezes rede, sim, pronto, às seu vezes nome tá sim. lá. Às vezes sim, mas isso não é tão comum assim, porque na verdade os bancos competem pela concessão do crédito, pelo financiamento. E competem tanto na taxa, que isso muitas vezes é benéfico ao consumidor. Você vai em uma concessionária, ele tem 3, 4, 5, 6 bancos para te oferecer ali, e ele bota a cotação que tiver a melhor taxa, a melhor condição, vem. E aí vai uma dica importante para você. Não olha só para a taxa. A gente tem o hábito, a taxa daqui tá melhor, 1,2, e o outro tá 1,3. Não olha só para a taxa. Olha para o valor da prestação. Olha para o valor da prestação. É isso que é importante, não é a taxa. Aí aumenta o valor... a prestação, né? O juro é mais baixo, mas a prestação... Aí pode ter outros encargos, ele perde na taxa, mas ganha na tarifa de contratação. Então, para você... Todos espertinhos. né? Mas a gente tem que ser mais. A gente tem que ser mais. Então, sempre olhe o valor da parcela. Seja lá a modalidade de crédito ou financiamento que você estiver pegando. A taxa de juros é importante, sim. Mas o que você deve observar é o valor da parcela. Ok. Bom, outra coisa também é quanto à prescrição de dívida, né? Que as pessoas questionam muito. Passaram-se 5 anos e o nome da pessoa continua em Serasa, continua na SPC, se ela continua recebendo mensagens, né, pela internet, cartas, correspondências. E aí, O nome que fazer sujo na nesse praça, caso? né? O que fazer nesse caso? Olha só, a dívida, desde o último momento em que ela foi exigível, ou seja, vamos lá, você comprou, você pegou pegou um empréstimo no banco. A última parcela vai ser em setembro de 2020 e você não vai pagar. Essa seria a última parcela projetada para o seu contrato. Você não vai pagar. Tá? Você já está inadimplente desde já há 2 anos. Você pegou o crédito em 3 anos. Tá? O banco tem desse último momento, setembro de 2024, mais 5 anos, que é o prazo prescricional para isso, para te cobrar, para te negativar, para te executar, para fazer o que ele quiser para ter o dinheiro dele. Não fez nada, se ele tiver executado uma ação judicial, se ele estiver executando você na justiça, aí não tem prazo que o processo está correndo. Tá correndo. Tá? Mas se ele não tomou nenhuma medida administrativa ou para uma Nem cobrança judicial. amigável, nada, nem judicial, não tomou grandes medidas, passou ali 5 anos, automaticamente aquilo sai do cadastro da pessoa. E caso esteja em execução e não se resolveu, o cliente não foi intimado, não recebeu nenhuma intimação, aí conta que prazo aí para...
Então, no processo a gente tem. O processo começa quando? Quando, no caso, o processo de execução, quando o devedor, ele é o executado, né, devedor, ele é citado. Citado. Muitas vezes ele não consegue ser citado. E existe no Código de Processo Civil Prazo, né? assim, a interrupção do prazo de citação. E a citação ela não se dá somente pelo oficial de justiça. Tá? Ela pode ser pelo correio, ela pode ser por e-mail, por WhatsApp, ela pode ser da forma que for, inclusive por edital, tá? Onde você pode ser de fato ser considerado citado pela publicação do seu nome, pela citação ter sido dado por edital, através do Diário de Justiça eletrônico, em algumas. Sim, mas aí, digamos, o réu, né, o devedor não ficou sabendo. Mas foi dada publicidade a ele. Foi dada. Ele sabe que deve. Não, ele sabe que deve, mas ele não sabe que foi citado. Então, mas o Código de Processo Civil prevê esse tipo de citação. Tá? Prevê isso. Então é válida sim a citação por edital. Abra, outra coisa aí sobre esse negócio de Serasa. Você tá negativado, tá sujo lá no Serasa. Aí você vai, paga, quita seu débito. Certo. Por que essa demora do Serasa de dar baixa? Aí você vai fazer um outro empréstimo, chega lá, não, o nome da senhora daqui ainda continua. A senhora continua aqui negativada, negativo aqui. Não, mas eu apaguei, apaguei, quitei o débito. Por que demora tanto e não dão baixa do Serasa para a pessoa? Aí fica difícil. O prazo que eles dão, normalmente, acho que é 5 dias úteis. É 24 horas? Não, acho que o prazo que eles dão é de 5 dias úteis. Toné, o que acontece? Quando você negocia uma dívida e eles te mandam um boleto para você pagar e você paga, isso vai passar pelo Sistema Brasileiro de Pagamentos. E às vezes leva até 2 dias para a empresa que você pagou receber aquele valor, saber que você liquidou aquele título. Entendido? Depois disso, ela vai informar o Serasa que você pagou e aí vai solicitar a baixa. E por isso que demora esse tempo. Eu tenho acompanhado algumas situações em que isso ocorre em 24 horas. Quando com o pagamento do Pix é super rápido, que aí a informática evoluiu assim um absurdo, né? Já reconhece o pagamento, já informa o Serasa, é uma maravilha. Todo mundo é informatizado, pagou aqui, quitou, já era, paguei. É tudo informatizado, mas não chega assim online, né? Não chega a ser cada instituição, porque as dívidas não são só com bancos, são às vezes com empresas menos estruturadas, que não tem esse link direto com o Serasa. E aí a informação é dada de uma outra forma. Tá? A informação é passada para o Serasa de uma outra forma. Mas o prazo considerado como razoável é de 5 dias úteis. Então fica atento aí você também. Ok. Olha, eu quero agradecer, né, as pessoas que estão assistindo aí o programa, que mandaram mensagem aqui pelo YouTube, né? É a Jaqueline Grace, parabéns pela iniciativa educativa, muito bom. Sara Santos, de olho no direito, com o melhor advogado que Ilhéus tem. O melhor advogado que Ilhéus está tendo, Dr. Abraham Feldman. Digames Play. Vamos lá, Dr. Feldman, grande advogado e conhecedor da lei. Silvio Augusto Araújo, boa sorte, Dr. Abraham Feldman, esclarecedor. Grande Silvio. Helena Caliani fez a pergunta aqui, fez 2 perguntas, um abraço, Helena. João Paulo Araújo fez pergunta aqui também, Sara Santos fez a pergunta, Alan Bastos Machado, Dr. Abraham é o cara. João de Paulo Araújo Souza também mandou pergunta aqui. Tiago Carvalho mandou pergunta. Alan Bastos Machado, né? Parabéns, doutor Abraham, bem esclarecedor, tudo. Leonardo, parabéns, doutor, tudo bem esclarecido. Silvio Augusto mandou pergunta. E Luana Paixão, ela diz aqui, muito esclarecedor, obrigado ao doutor Abraham. Muito obrigado a todos vocês aí por estarem presentes. Barbosa, tem mais um minuto? Tem. Ou já está cortando minha cabeça para eu sair daqui? Não, pode ficar à vontade. Existe um tema que é o autismo.
E eu conversando com uma médica amiga minha, companheira do meu clube de Rotary Club, que eu sou do Aham. Rotary Clube de Ilhéus Jorge Amado, ela sugeriu o tema do autismo, né, os direitos dele, inclusive direitos previdenciários, e tem uma Aham. série de outros A direitos gente que podia falar sobre eu isso acho que aí, as né? pessoas não conhecem, e eu gostaria de convidar ela para vir também. Pronto, Ela, ótimo. Inclusive, nós fizemos um programa especial mês passado aqui, né, sobre o autismo, com a doutora Tatiana, e trouxemos aqui algumas mães atípicas, né? tá. E elas, na presença até da secretária de Educação aqui do município, cobraram os direitos delas que não estão tendo em Itabuna. Por exemplo, tem criança que está 1 ano sem estudar, porque Não falta pode. monitor na escola, É. né? E a alegação da prefeitura aqui, da secretária que estava aqui, é de que não está tendo pessoas para contratar como estagiários. Não existe recurso humano, Não existe o para recurso isso. humano para isso. Tá. Quer dizer, existir até existe, mas a prefeitura, através de sua burocracia, né? Tá. Só tem uma empresa, uma ONG, né, credenciada que faz esse serviço, e essa ONG não está fornecendo os alunos para esse estágio, né? Entendi. E aí está prejudicando muitas mães e crianças com autismo, né, com espectro autista, que não está podendo estudar aí há mais de 1 ano. Então é um absurdo. É um absurdo, até porque é um direito É um dele, direito, tanto né? o estudo quanto o acompanhamento pelo profissional. Exatamente. Tá? Isso é uma forma de você levar dignidade à vida dele e entregar o direito mais fundamental dele, de saber do cuidado que ele precisa ter em sala de aula. Exatamente. Tá? Até da convivência ali com Sim, os sem colegas, dúvida. né? Que, assim, dependendo do grau, essa convivência pode fazer com que o grau dele diminua e ele seja reinserido na sociedade e tenha uma vida absolutamente normal. Uhum. Mas é necessário que essas políticas positivas não fiquem só no papel, que elas estejam mesmo nas nossas vidas e na vida dele. Ok. Então eu queria- na quarta-feira pode Tá. trazer a convidada aí, a gente fala sobre esse tema aí também. Então, minha amiga Vera Jasmineiro, sei que você está acompanhando, você já está convidada, se prepara, vai ter uma enxurrada de perguntas para você, tá? Com certeza. Ela é médica e está se especializando também, ela é pediatra, acho que homeopata também, está se especializando, assim, com muita força nessa área. Bacana. Acho que vai ser legal. Estamos abertos aí, pode trazer aí. Tá, Mais ótimo. alguma pergunta, Toné? Não, tá de bom tamanho. Agora tem que ter uma coisa especial para cartão de crédito aí, pra gente ter que voltar a esse assunto, porque cartão de crédito, o povo brasileiro sofre, viu? E já foi editada aí, não sei se foi uma medida provisória, uma lei que... Tem alguma regulamentação. Agora, uma regulamentação tem. que diminuiu um pouco esse abuso, né, dos juros cobrados, né? Eu não sei te Foi dizer agora exatamente. esse ano. Eu acho que já houve 2 ou 3 regulamentações. Elas têm sido paulatinas, né? Porque não pode deixar de atender aos banqueiros também. Com certeza. Mas tem Ó, ocorrido. Abra, não é só isso também, é financiamento de veículos. Como assim a gente pode transferir o veículo, a gente não acabou de pagar? Isso é muito interessante também a gente abordar. Tá, Financiamento esses de- trâmites, né? Isso. Essas coisas. Não, ótimo. Tá bom. Então, na próxima semana, né, doutor Abraham, a gente vai falar aqui sobre a questão do espectro autista, né, e os seus direitos, e a gente aproveita e aborda outros temas também. Tá bom. Muito obrigado a você pela sua audiência, pelas suas perguntas, pela participação. Espero que a gente tenha saído daqui hoje sabendo um pouquinho mais do que a gente sabia antes do programa começar. Segue a gente no Instagram. Ele vai colocar aqui, se não colocou ainda, vai colocar. Tem o telefone do escritório também, caso você tenha alguma pergunta. O Instagram é arroba feldmanadvogados.ilhéus. feldmanadvogados.ilhéus. E o telefone é 73 9812 8654. Tendo qualquer dúvida, liga pra gente, manda uma mensagem, vai ser um prazer responder a sua pergunta. O Silvio Augusto também mandou um abraço aí, viu? E ele fala que além de um grande advogado, é também um grande levantador, um excelente profissional. Eu era levantador de vôlei, né? Na quadra ali, era um bom explicar, né? levantador de vôlei, tá, gente?
Já foi bom, mas esse aí é que era um cara fantástico, meio de rede, de 2,5 metros de altura. O Ah, cara ele joga também? joga, isso aí era um cavalo, meu amigo. Ele era difícil de aturar. Silvio, um abraço e obrigado pela sua participação. Ok. Um abraço, doutor Feldman. Tá, um abraço, obrigado, Barbosa.